Professor John Mearsheimer, seja muito bem-vindo aqui, meu caro amigo, e muito obrigado por sempre ajustar a sua agenda com tanta gentileza. Na era pós-Segunda Guerra Mundial, tem havido uma ordem internacional baseada em regras ou as regras foram apenas o que os Estados Unidos quiseram? Bem, houve uma ordem baseada em regras, sim, durante todo o período da Guerra Fria. E então, quando a Guerra Fria terminou e entramos no momento unipolar, onde os Estados Unidos eram a única grande potência no planeta, nós definitivamente tínhamos uma ordem baseada em regras lá também. Agora, é muito importante entender que são as grandes potências que escrevem as regras e elas escrevem as regras a seu próprio favor. Esta é a razão pela qual as grandes potências normalmente gostam de regras e rotineiramente as obedecem. Não há dúvida de que ocasionalmente as desobedecem quando consideram que as regras que elas próprias escreveram não são do seu interesse. Mas na maioria das vezes eles obedecem às regras. E eles obedecem às regras porque compreendem que as regras e o direito internacional são ferramentas úteis da diplomacia. É do interesse de uma grande potência operar num sistema baseado em regras, porque é ela própria quem cria essas regras. O que temos com o presidente Trump, e isto demonstra o quão radical ele é como presidente, é que ele não demonstra qualquer interesse pelo direito internacional. Ele considera que é apenas algo pesado e sem utilidade, e tem muito pouco interesse nas instituições internacionais. É preciso entender que a administração dele, recentemente, se retirou de 66 instituições internacionais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, este Conselho de Paz, esta ideia estapafúrdia que ele inventou, é basicamente projetada para minar as Nações Unidas. E, além disso, se você observar o que está acontecendo em Davos, e mesmo antes de Davos, ele está basicamente tentando destruir a OTAN. Ele não gosta de instituições, ele não gosta de direito internacional. E, nesse sentido, ele é consideravelmente diferente de praticamente todos os seus antecessores. Mas estas regras... As convenções de Genebra, a Carta da ONU, a Convenção contra a Tortura e há tantas outras como estas. Foram quase que exatamente como se tivessem sido escritos pelos Estados Unidos. Por que ele os descartaria? Porque ele diria, não tenho utilidade para o direito internacional, quando ele foi escrito para beneficiar os Estados Unidos por todos os seus antecessores? Bem, é porque ele acredita que essas regras e leis não beneficiam os Estados Unidos. Ora, poder-se-ia argumentar e dizer que o que temos de fazer é criar novas regras ou novas leis, ou temos de alterar significativamente as regras e leis existentes. Mas ele não está a falar em fazer isso. Ele está apenas a falar em destruir instituições e em destruir o direito internacional. Por que ele faz isso? É porque ele acha que essas instituições e leis são contraproducentes para os Estados Unidos. Acho que ele está completamente errado. E praticamente todos os seus antecessores pensavam que essa era a forma errada de ver o mundo. Certo, mas a CIA pode simplesmente invadir o Irã e distribuir fuzis e encorajar as pessoas a se matarem? Claro, quer dizer, existe uma história muito rica nesse período. Há um livro de Stephen Kinzer, chama-se Os Irmãos, sobre John Foster Dulles e Allen Dulles em operação durante os anos Eisenhower. John Foster Dulles, como deve recordar-se, era o secretário de Estado e o seu irmão era Allen Dulles, que era o chefe da CIA. É uma leitura fácil, é uma leitura maravilhosa, e se você ler o livro de Kinzer, você verá que a CIA estava basicamente fora de controle, desde o início. Então, o que está acontecendo hoje não é surpresa nenhuma. Então, o que realmente aconteceu nas ruas das diversas cidades iranianas, onde o antigo diretor da CIA, que também foi secretário de Estado, não se sabe ao certo em qual dessas posições ele detinha maior influência ou poder, mas é fácil imaginar, Mike Pompeo se vangloriou publicamente de que agentes do Mossad estavam circulando livremente pelas ruas. A evidência em vídeo é inconfundível sobre a CIA, o MI6, o Mossad, aparentemente a inteligência francesa e talvez a jordaniana, que distribuíram armas e fomentaram a violência. Para que isso acontecesse, o presidente teria tido que autorizar. Os agentes da CIA que causaram as mortes de civis inocentes não temeriam uma acusação de assassinato por uma futura administração, tendo em mente que não há prazo de prescrição para o crime de assassinato?
Antes de responder à sua pergunta, é importante frisar que em 1953, eles ajudaram a derrubar o governo que foi democraticamente eleito no Irã. Então há um precedente para isso aqui. Sim, o governo atual é democraticamente eleito e as agências de inteligência aparentemente pensaram que podiam refazer. Absolutamente correto. E a sua pergunta era se o presidente Trump sabe o que está acontecendo? Bem, não, eu não sei, quem sabe se ele sabe o que está acontecendo, mas eles fariam, deixe-me refinar a pergunta e contar com a sua experiência sobre como a comunidade de inteligência tem operado. Teriam eles feito algo de tamanha magnitude, cientes das mortes que seriam causadas, sem um despacho presidencial para, de certa forma, protegê-los de um futuro processo? Eu não acho que eles se preocupem com futuras ações judiciais. Essas coisas acontecem muito raramente. Quer dizer, o Larry e o Ray são os mais indicados para se perguntar sobre isso, porque eles estiveram por dentro de tudo e sabem muito bem como essas coisas funcionam. Mas o que eu compreendo é que a CIA pratica todo o tipo de ações que são tecnicamente ilegais, mas eles raramente são processados por fazerem isso. E quando se trata de mudança de regime, é preciso entender que não é apenas a CIA sozinha que está envolvida no negócio de mudança de regime. A ideia de mudança de regime, certamente no Irã, permeia toda a burocracia de segurança nacional. É por isso que o Trump certamente sabe o que está acontecendo. Ele pode não conhecer os detalhes, mas é evidente. Fica claro pelos seus tweets que, ele compreendia o que estava acontecendo, no Irã. E ele estava tweetando ou enviando mensagens via tweet ou redes sociais que estavam encorajando os manifestantes no Irã a continuar seus protestos e prometendo que nós interviríamos no momento certo para ajudá-los. Então ele sabia, e eu acho que todo mundo que lida com segurança nacional dentro daquela administração sabia. De acordo com o Alastair Crook, a inteligência russa, conhecida pelas suas iniciais, a FSB, a sucessora da antiga KGB, e a inteligência chinesa, o nome e as iniciais são completamente desconhecidos, foram em grande parte responsáveis por destruir, ou melhor, por desmantelar juntamente com a inteligência iraniana os meios de comunicação que o MI6, a CIA e o Mossad tinham com todos esses canalhas nas ruas. Sim. Quer dizer, o que aconteceu aqui, Excelência, é que nós entendemos que os iranianos iriam cortar o acesso à internet e também iriam interromper os serviços de telefonia muito rapidamente, porque o governo iraniano, é claro, compreenderia que os manifestantes precisam se comunicar, em primeiro lugar, entre si e, em segundo lugar, com forças externas, como a CIA e o Mossad e assim por diante. Então entendemos que, em algum momento, quando a internet no Irã e o sistema telefônico fossem desligados, os manifestantes não conseguiriam se comunicar. Assim, o que fizemos foi enviar dezenas de milhares de terminais Starlink antes que os protestos começassem no final de dezembro do ano passado, ou seja, 2025. E pensamos que os manifestantes iranianos e os amigos deles conseguiriam usar o Starlink para comunicar e o governo iraniano seria incapaz de impedir o protesto, né? O regime seria derrubado e assim por diante. Mas o que aconteceu foi que, por volta de 8 de janeiro, ficou muito claro que o governo iraniano interveio e começou a desligar muito rapidamente os terminais Starlink. E os manifestantes, então, não tinham mais a capacidade de se comunicar uns com os outros ou de se comunicar com o exterior. E eles estavam acabados. É por isso que, em 14 de janeiro, quando o presidente Trump, no início daquele dia, estava a falar de forma dura sobre bombardear o Irã, mais tarde, no mesmo dia, ele decidiu que não iria bombardear o Irã. Porque o que aconteceu entre 8 de janeiro, quando o governo iraniano agiu contra os manifestantes, e 14 de janeiro é que o governo prevaleceu sobre os manifestantes, e não havia uma boa razão para que nós intervíssemos, porque não podíamos aproveitar o protesto para ajudar a derrubar o governo. Não conseguimos dar o golpe de misericórdia, em grande parte porque os protestos estavam perdendo força. Talvez seu amigo, o Bibi, não estivesse preparado para defender Israel? Não há a menor dúvida
quanto a isso. A imprensa israelense e a imprensa ocidental afirmam isso. E o que se deve lembrar é que na Guerra dos 12 Dias foi quando Israel e os Estados Unidos entraram em guerra contra... Junho passado. Em junho passado, certo. Pause. Foi de 13 a 24 de junho e nós bombardeamos aquelas instalações nucleares em 22 de junho. Foi apenas um dia de ataques nossos. E os israelenses atacaram em todos os outros 12 dias. Mas o que aconteceu foi que os iranianos lançaram uma grande quantidade de mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos contra Israel. E inicialmente causaram danos significativos. No entanto, à medida que a campanha de 12 dias prosseguia, os iranianos tornaram-se mais eficazes em desferir golpes devastadores contra Israel. Mais mísseis balísticos estavam a conseguir atravessar. Assim, no final da guerra de 12 dias, não foram os iranianos que estavam a pedir aos americanos para que a guerra parasse, foram os israelitas. E, de fato, os iranianos foram criticados por muitos na época por terem encerrado a guerra, por terem parado a guerra. O argumento era que a vantagem estava a passar para os iranianos e que os iranianos deviam continuar porque seriam capazes de punir Israel de formas significativas. Enfim, avançando para o presente, para 14 de janeiro. Presumivelmente será em 14 de janeiro, de acordo com os relatos da imprensa, quando Netanyahu telefona para Trump. E Netanyahu afirma, não ataquem o Irã, porque o Irã nos atacará e não estamos devidamente preparados para nos defender. Então, na verdade, o que havia acontecido aqui é que pouca coisa tinha mudado. Entre o fim da guerra de 12 dias, em 24 de junho, e 14 de janeiro. Os israelenses não são capazes de repelir um ataque de mísseis balísticos e de cruzeiro vindo do Irã. Uau! Por que você acha que, afinal de contas, o Trump quer a Groenlândia? Quer dizer, é muito... Sim, é verdade. É bem complicado de dizer. Não devia estar rindo disso. Ele gosta de como o país fica com mais um pedaço anexado ao seu território. Ele tem a intenção de mudar o nome para Trumpland. Quer dizer, quem é que pode realmente saber? Eu acho que ele quer isso no currículo dele, para ser bem honesto. Eu acho que ele quer ser... sabe, Thomas Jefferson pode dizer, eu consegui a compra da Louisiana dos franceses. Bem, vou tomar a Groenlândia e torná-la parte dos Estados Unidos. E, quer dizer, não sei por que ele quer a Groenlândia. A ideia de que a Groenlândia é vulnerável se não a tomarmos não é um argumento sério. Os dinamarqueses estão dispostos a cooperar plenamente conosco para defender a Groenlândia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os chineses e os russos não estão com a mínima intenção de tomar a Groenlândia. E se por acaso eles começarem a se mover nessa direção, os dinamarqueses ficarão perfeitamente satisfeitos em nos permitir intervir para lidar com essa ameaça chinesa e russa que se aproxima. E além disso, as pessoas que vivem na Groenlândia estarão dispostas a cooperar conosco e teremos total liberdade de ação. Portanto, não há nenhuma razão para que controlemos a Groenlândia. E parece que Trump, com toda a resistência que encontrou em Davos e antes de Davos, agora voltou atrás na ideia de não só falar sobre conquistar a Groenlândia, mas também de efetivamente comprá-la. Ao que tudo indica, não vamos adquirir a Groenlândia, porque os habitantes da Groenlândia e os dinamarqueses não desejam fazer parte dos Estados Unidos, mas também é certo que não a vamos atacar. Então vamos regressar ao status quo ante, de facto, antes que toda esta celeuma tivesse início. Incrível. O que você diria que o Trump conseguiu realizar em Davos? Além de se expor ao ridículo com um discurso prolixo de 90 minutos, penso que o que Trump tenta fazer aqui é destruir a relação transatlântica. Ele não se importa com os europeus, ele não se importa com a NATO. E eu penso que o Trump está zangado com os europeus por estarem a lutar com ele por causa da Ucrânia. O assunto da Ucrânia saiu das primeiras páginas, com certeza, mas é importante lembrar que nos últimos meses, Trump estava realmente trabalhando duro com Putin. Ele não estava trabalhando de forma eficaz, mas estava se esforçando muito para conseguir um acordo e encerrar a guerra na Ucrânia.
Ele queria que isso fosse um ponto a seu favor, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ele compreendeu, por sólidas razões estratégicas, que fazia sentido termos boas relações com os russos. Mas os europeus o frustraram a cada momento. Os europeus trabalharam com Zelensky para impedir Trump, e Trump estava muito irritado com eles. Ele estava furioso e deixou isso bem claro. E esta é uma oportunidade, o caso da Groenlândia, para realmente atingir os europeus em cheio. E ele está fazendo isso. Ele está aproveitando cada chance para provocá-los. Esta é a hora da retribuição. Agora, muitos dos críticos nos Estados Unidos dizem: isto é um desastre, presidente Trump, porque o que está a fazer é danificar a relação transatlântica, está a prejudicar a NATO, precisamos da NATO. Ele não acredita nisso, ele não vê utilidade alguma na relação transatlântica. Ele não tem nada além de desprezo pelos líderes europeus e tem pouquíssima, se alguma, utilidade para a OTAN. Então, esta é uma oportunidade para ele rasgar o tecido da relação transatlântica, e eu penso que isso foi amplificado pela sua performance em Davos. Basta ouvir o discurso dele, não é? Ele foi desdenhoso com as elites europeias que estavam sentadas bem à sua frente na plateia. Então, qual é a atitude da Rússia? Qual é a atitude do Kremlin sobre isso? Deixá-lo continuar a desestabilizar a NATO? Deixá-lo continuar a minar a UE? Ou, pelo amor de Deus, não podemos deixá-lo chegar tão perto de nós no Ártico? Eu imagino, sabe, quem pode ter certeza, mas eu imagino que eles sejam esquizofrênicos nesse ponto. Por um lado, eu acho que eles provavelmente estão contentes em ver o relacionamento transatlântico enfraquecendo. Eu acredito que eles estão satisfeitos em testemunhar fraturas na Europa. Se você ouvir o discurso de Zelensky hoje em Davos, ele estava falando sobre uma Europa fraturada. Apenas reflita sobre isso. Este é o Zelensky, que tem dependido de forma muito significativa dos europeus. Os europeus e Zelensky têm atuado como uma equipe, e agora Zelensky está repreendendo os europeus e falando sobre como a Europa está fraturada. Então eu acho que, sabe, do ponto de vista russo, tudo isso é uma ótima notícia, com certeza. Mas, por outro lado, eu penso que os russos estão bastante apreensivos com o Trump, com o que ele está a fazer e o que ele poderá vir a fazer, e como isso os poderá envolver numa guerra conosco. Eu acho que os russos prefeririam ter um Trump que pareça muito mais estável, muito mais previsível. Quer dizer, a questão com o Trump é que ele é simplesmente imprevisível. Ele, sabe, vai de um assunto para outro. Ele muda de posição de um assunto para outro, de dia para dia. Você consegue discernir alguma consistência? Quer dizer, não há nenhuma consistência ideológica ou moral ou legal de forma alguma? É apenas a cobiça dele? E veja o que ele disse ao primeiro-ministro da Noruega. Primeiro, o governo da Noruega não tem nada a ver com o Prêmio Nobel da Paz, mas ele basicamente disse: porque não me deram o Prêmio Nobel da Paz, não estou interessado na paz. Aí está. Eu já não sinto, caro Jonas. Jonas é o primeiro-ministro, considerando que o seu país decidiu não me dar o Prêmio Nobel da Paz por ter parado 8 guerras e mais, isso é outra invenção. Eu já não me sinto na obrigação de pensar puramente na paz, embora ela sempre será predominante, mas agora posso pensar no que é bom e adequado para os Estados Unidos. A Dinamarca não pode proteger aquela terra, falando da Groenlândia, da Rússia ou da China, então por que é que eles têm um direito de propriedade afinal? Podemos deixar essa bobagem de lado e deixe-me tentar expor o que eu penso serem os contornos gerais da visão de mundo de Trump. Se você puder verificar isso... Você realmente merece um prêmio Nobel. Não tenho certeza exatamente pelo quê. Farei o meu melhor. E claro, a audiência deve levar tudo o que digo com muitos grãos de sal, porque descobrir o que ele está a fazer nem sempre é fácil. Como disse antes, acho que ele é um presidente radical. Certamente quando o comparamos ao seu antecessor. Mas acho que o primeiro ponto que deve ter em mente é que ele é um unilateralista. Ele não gosta de trabalhar com aliados, né? Ele vê os aliados como não muito diferentes dos adversários. Ele quer ter total liberdade para fazer o que bem entender. Quer centralizar o poder no poder executivo.
e não quer estar sujeito a nenhum outro país. Isso nos leva de volta ao meu segundo ponto, que é sobre o direito internacional e as instituições internacionais, sobre os quais estávamos conversando mais cedo no programa. Ele, não tem nada além de desprezo, pelas instituições internacionais e pelo direito internacional, e pela moralidade, pelos valores internacionais, e assim por diante. Isso está de acordo com o seu unilateralismo. Eu faço apenas o que julgo ser o correto, e ele deixa isso bem claro. O terceiro ponto que eu faria é que Trump não está interessado em provocar um confronto com as outras grandes potências do sistema. Isso não é amplamente reconhecido, mas há duas grandes potências no sistema além dos Estados Unidos. Uma é a China e a outra é a Rússia. Ele, na verdade, tem tido relações bem boas com os chineses desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro passado. E, de acordo com os russos, ele está a tentar melhorar as relações com a Rússia. Ele está a tentar pôr fim à guerra na Ucrânia e deseja manter boas relações tanto com os russos quanto com os chineses. Onde se vê Trump a usar força militar e a ameaçar usar força militar é com potências de médio porte e potências menores. E isso acontece porque Trump é, no fundo, um valentão. Ele gosta de intimidar potências mais fracas que os Estados Unidos, onde se sente à vontade para usar força militar e não sofrer quaisquer consequências. Ele não pode fazer o mesmo com a Rússia. A última coisa que ele deseja é entrar em guerra com a Rússia, e o mesmo se aplica, sem dúvida, à China. Então ele deixa as outras grandes potências em paz e ele persegue países como o Canadá, chega a falar em torná-lo o 51º estado. Persegue a Venezuela, persegue o Irã. Fala em tomar a Groenlândia e depois ele empurra os europeus que são muito fracos. E este é o comportamento típico de um valentão. Agora, meu último ponto sobre Trump, que eu acho muito importante ter em mente, é que ele tem sido muito inteligente sobre usar a força militar de uma forma leve. Ele não coloca pessoal militar no terreno. Ele não se envolve na construção de nações. E, para ser mais preciso, ele não tem interesse em promover a democracia em lugar nenhum. Quando ele promove uma mudança de regime, e lembre-se, ele não fez uma mudança de regime na Venezuela, mas quando ele tenta fazer uma mudança de regime no Irã, ele não está falando sobre criar um regime democrático. Lembre-se, ele está apenas falando em derrubar o governo. É a única coisa que lhe interessa fazer. E, a propósito, ele não está interessado em colocar tropas no terreno para isso. Ele quer que os manifestantes o façam. E você se lembra quando ele bombardeou a Nigéria? Ele apenas jogou algumas bombas num campo aberto. Bem, ele foi à guerra por um curto período, usando ataques aéreos e mísseis contra os Houthis, mas depois de um mês a situação não estava funcionando muito bem. Então ele simplesmente se retirou, não é? Então, porque ele está atacando países mais fracos e não se envolve em guerras sem fim, ele está livre para usar a força militar ou para ameaçar o uso da força militar de uma forma unilateral que ignora o direito internacional e as instituições internacionais. E é isso que você vê acontecendo. Chris, o Chris faz os cortes 1 e 2, um logo após o outro. Observe isto, professor. Então queremos um pedaço de gelo para a proteção mundial. E eles não vão dar. Nunca pedimos mais nada e poderíamos ter continuado. Aquele pedaço de terra e nós não. Então? Eles têm uma escolha. Podem dizer sim e ficaremos muito gratos, ou podem dizer não e nós nos lembraremos. Tivemos um bom discurso, recebemos ótimas críticas. Não consigo acreditar. Recebemos boas críticas naquele discurso. Normalmente eles dizem, ele é uma pessoa tipo ditador horrível. Eu sou um ditador, mas às vezes você precisa de um ditador. Mas eles não disseram isso neste caso. E não, é senso comum, é tudo baseado em senso comum, sabe? Não é conservador ou liberal ou qualquer outra coisa. É principalmente, eu diria, 95% senso comum, e é isso que nós... E se você disser, não, nós vamos lembrar, isso é quase literalmente tirado do roteiro de O Poderoso Chefão de Mário Puzo. Sim, mas também você se lembra, ele acabou de dizer, às vezes você precisa de um ditador. Sim, você está certo, ele realmente disse isso. Sim. Este é um ponto muito importante. Ele, obviamente, não é um ditador, pelo menos ainda não, mas ele tende nessa direção de maneiras muito poderosas, porque ele se vê numa posição em que ele sabe o que é melhor. E ele não quer
quaisquer entraves. Ele não quer freios e contrapesos dentro dos Estados Unidos. Ele não se importa com o que os tribunais dizem, ele não se importa com o que o Congresso diz, ele não se importa com o que a mídia diz, ele faz o que quer. E o mesmo acontece no cenário internacional. Este é o ponto que eu queria fazer antes. E, a propósito, se você der uma olhada o Conselho de Paz estapafúrdio que ele apresentou, não é? Quer dizer, existe um exemplo melhor do Trump, retratando-se como o líder do mundo, alguém que viaja por todo o planeta e faz com que outros países, incluindo os russos, assinem no Conselho de Paz, onde ele é o presidente vitalício e onde eles têm que pagar $1 bilhão se quiserem obter uma adesão vitalícia. E a propósito, quem controla todo esse $1 bilhão? Ele provavelmente em alguma conta offshore na Suíça ou em qualquer outro lugar. É realmente bastante notável se você ler sobre o Conselho de Paz e como ele pensa sobre si mesmo. Ele, de uma forma muito significativa, vê-se como um ditador benevolente. Professor Mearsheimer, muito obrigado. Isto é um pouco humorístico, mas também muito, muito sombrio. Não temos tempo para entrar no que está a acontecer nas ruas das cidades americanas, mas ali vimos uma ditadura na noite passada. O Departamento de Segurança Interna diz que pode arrombar as portas das pessoas e prendê-las em suas próprias casas sem mandados judiciais. Isso, claro, desafia 250 anos de história e jurisprudência. Não sei de onde eles estão tirando isso, veremos onde isso vai dar, mas muito obrigado pelo seu tempo, muito apreciado, e esperamos vê-lo na próxima semana. E aguardo vê-lo na próxima semana, Excelência.